eu quero que vocês aplaudam a Deus e recebam ele com muito carinho. Pastor César Cavalcante. Tem liberdade, viu, meu amigo? Entrega tudo. Boa noite, irmãos. Paz de Jesus. Um privilégio estarmos juntos. Chegou o dia de estarmos juntos. O André é um querido de muitos anos, e é verdade, a nossa amizade é improvável mesmo, porque são dois lados meio antagônicos, né? E provavelmente vocês podem até gostar de mim pelo jeito que ele falou, pelos olhos dele, mas eu não tenho nada a ver com o jeito dele aqui. Eu admiro tudo isso aí. Eu sou um professor, né? Então é bem diferente aqui. E aí, hoje, agora mesmo, pelo amor de Deus, o Felipe vem aqui, solta o fogo. E eu tô aqui pensando, meu Deus, me dá uma lousa aqui. Mas deixa eu falar uma coisa sobre o André, que a maioria de vocês não sabem. O Erinaldo sabe, porque ele é lá de São Paulo, né, também. Obrigado, servo de Deus. Obrigado. Quando eu conheci o André, ele não era apóstolo. E o apóstolo André Fabiano, que está aqui com vocês, liga para vocês, ele é pastor. Ele pastoreia de verdade. E isso é difícil aqui. Tá? Isso é difícil aqui. Visita, vocês sabem que é difícil. Tá? E esse cara, ele tinha lá em São Paulo uma das maiores audiências do rádio na madrugada. Mas não é exagero, não, tá? Dizer que 30, 40 mil pessoas por minuto no Ibope acompanhava o programa do André Fabiano. E as igrejas, a igreja de Sapopemba, cara, eu não sei como é que esse cara dorme, porque você não está entendendo como que era a igreja de Sapopemba na época desse cara lá em São Paulo, que não cabia, do lado de fora tinha mais gente do que tinha dentro. Você está entendendo? Você não tem essa noção. E aí, então vocês estão recebendo de Deus um presente, porque vocês têm aqui o privilégio de ter esse cara aqui com vocês, assim, o tempo todo, tal, visitando, ligando, tendo o WhatsApp dele e tal. É um negócio que é de verdade, entende? Então, foi Deus que mandou ele para cá, e aí foi um presente de Deus para a vida de vocês, entendeu? Então, glória a Deus. Como ele disse, é verdade, nossa amizade não era, em tese, não combinava, né? Porque são áreas distintas, mas eu aprendi que o reino de Deus é um reino de amigos. E através das amizades é que as cargas são mais leves e a obra de Deus pode ser feita. Eu e a Vanessa estamos aqui já faz uns dias. Minha voz está sumindo, porque eu não paro de falar. O pessoal aqui tira o couro da gente também, entende? Mas, graças a Deus por conhecer mais essa parte do povo de Deus. Vamos ao Evangelho. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 10. Vamos ler. E também, eu estou aqui também de boca aberta, porque eu não sabia que a Keren era tudo isso aí na música, não, minha irmã. Lá em São Paulo você não cantava, não. Em São Paulo ela cantava? Não cantava, não. Vocês estão com o pacote completo, entendeu? Então, vai dando glória aí, porque... E tem até a dança aqui espontânea, dá vontade de ir lá e morder a pessoa, né? Porque, pelo amor de Deus. Um abraço aos irmãos que estão online, transmitido online também. Deus abençoe. Vamos lá. Lucas capítulo 10, versículo de número 25. Não, versículo de número 25. Vamos achar aqui o texto.
Eu estou com a Bíblia aberta aqui para vocês verem que eu não venho sem a Bíblia, mas na verdade não consigo ler essa letra desse tamanho. Então, vamos pegar aqui que fica maior. Aqui, ó. Aí, pronto. Diz assim o texto: Eis que certo homem, doutor da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova. E disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Que farei para herdar a vida eterna? Eu vou começar lendo somente esse versículo, porque o texto é um texto muito conhecido, então não há muita coisa que você e eu já não tenhamos ouvido sobre esse texto. Aqui, Jesus é abordado por um homem que é chamado na Bíblia de doutor da lei, mestre da lei. Outra versão, intérprete da lei. O que o intérprete da lei faz? Ele conhece o texto com mais profundidade e explica para as pessoas, né? Nós brasileiros, quando viemos para cá, precisamos de intérprete, porque a gente não sabe o que eles estão falando, então precisa de intérprete. Então, o intérprete da lei, ele lê o texto como quem conhece e explica para quem não conhece. Esse homem é um conhecedor profundo do texto bíblico. E Jesus é abordado por esse doutor da lei para falar sobre a vida eterna, que é o primeiro versículo. O que farei para herdar a vida eterna? O que farei para herdar a vida eterna? Então vamos analisar, não fecha a Bíblia não, deixa ela aberta aí, vamos analisar cada momento desse texto, enquanto buscamos perceber qual é a teologia de Jesus, como Jesus entende o texto, como Jesus apresenta a ideia. No primeiro momento, a gente tem o doutor da lei, vai colocar Jesus à prova. A intenção dele é boa ou má? A intenção dele é boa ou má? Má. Ele aborda Jesus com uma intenção ruim. Então, parece que ele tem uma intenção muito clara. Ele é um mestre da lei, ou seja, ele já tem seus conceitos formados, mestre, doutor da lei, já tem seus conceitos formados. E agora ele quer provar Jesus para saber o que é que Jesus sabe sobre o assunto mais importante da existência humana. Porque o assunto mais importante da existência humana é a vida eterna, é a eternidade. O que mais importa para nós não é como a gente passa os nossos 70, ou 80, ou 90 anos aqui, mas é como passamos a eternidade. O assunto mais importante da existência humana é a vida eterna. Porque depois que nós caímos lá no Éden, depois que nós nos tornamos pecadores, viver deixou de ser um fim em si mesmo e passou a ser um meio. Nós viemos a esse mundo com um desafio: resolver o problema da eternidade. Todo ser humano que nasce com um desafio na vida. Ele tem de resolver o problema da eternidade. Então, viver não é mais um fim em si mesmo. Viver é um meio através do qual podemos alcançar e ser amados pelo Senhor eternamente. É através da vida que a gente tem que temos essa chance. E essa vida é a única chance. Se a gente não conseguir aqui, a gente não consegue mais. Depois. Não, mas depois vamos fazer missa no 7º dia. Vamos pedir para o santo interceder. Se a gente não conseguir, não tem depois. Então, se o sujeito viver 100 anos e não resolver o problema da eternidade, ele perdeu 100 anos de oportunidade. E acabou, e não vai ter outra oportunidade. Então, essa pergunta do rapaz, do doutor da lei, ele é malandro, ele vai testar Jesus, a intenção dele é boa ou má? É má. Então, essa pergunta que o rapaz está fazendo é chave. A intenção dele é má, mas a pergunta é importante.
Como é que eu faço para conseguir vida eterna? Tomara que minha voz aguente até o final. Como é que eu faço para resolver o problema da eternidade? Porque foi isso que nós perdemos na queda. Nós perdemos a eternidade. Quando Deus falou com Adão, ele disse: Adão, você só tem uma regra, você pode fazer o que você quiser, mas no dia que você comer desse fruto, você vai romper comigo, e rompendo comigo você perde a eternidade. Porque nesse dia você se tornará mortal. E aí você morreu, acabou. E aí o Adão foi lá e rompeu com Deus. E quando nós, porque você estava em Adão, eu estava em Adão, e você estava em Adão por uma razão básica. Eu não vou nem falar espiritualmente, vamos falar biologicamente. Você é filho do teu pai, que é filho do pai dele, que é filho do pai dele, que é filho do pai do pai dele, termina em Adão. Nós estávamos em Adão. Então nós rompemos com Deus. E quando nós rompemos com Deus, perdemos a eternidade. Perdemos essa qualidade de vida e essa possibilidade de viver sempre em profunda comunhão com Deus. Então nós perdemos a eternidade. E a eternidade não é um tempo muito grande. Porque a gente, pastor, o que a gente vai fazer na eternidade? O tempo inteiro. Vai ficar cantando? Vai ficar, o que a gente vai fazer na eternidade? Como é essa questão? A eternidade não é um tempo muito grande. Eternidade é ausência de tempo. Quando você abre a Bíblia em Gênesis 1, começa assim, ó, no princípio criou Deus os céus e a terra. Esse texto em hebraico é Bereshit bara Elohim et hashamayim vet haaretz. E esse texto significa, literalmente, quando você lê o texto, vai estudar esse texto, você percebe que o tempo já é uma criação de Deus. Ó, em português você já percebe, no princípio criou. Princípio aponta para algo temporal. Princípio é começo. Começo tem a ver com tempo. Então Deus é o criador do tempo. A partir do Bereshit, a partir do tempo que começa, tem toda a criação. No final, a Bíblia diz que quando Jesus vier, é o fim do tempo. Lembra que quando Jesus volta, o sol escurecerá, a lua não dará mais a sua luz. Se o sol escurecerá e a lua não dará mais a sua luz, qual é o conceito do tempo que a gente tem? Porque você tem quantos anos? Ah, eu tenho tantos anos. Como você sabe? Ah, porque meu aniversário é tal. Por que seu aniversário é tal? Por causa do sol e da lua. Sem sol e sem lua, não tem como contar o tempo. É por isso que Jesus prometeu ressuscitar os salvos no último dia. Porque quando Jesus volta, aquele é o último dia. Não tem mais dias para serem contados. Então a eternidade não é um tempo muito grande. A eternidade é a ausência do tempo. Não tem mais tempo. E aí você estará com Deus eternamente. E isso responde a uma outra questão. A questão da justiça e injustiça na eternidade. Porque, por exemplo, eu não acho justo uma pessoa que viveu, 60 anos, 70 anos, morreu com 80 e não aceitou Jesus, aí ela vai para o inferno e fica eternamente lá. Sendo que ela só viveu 80 anos. Não é justo ela viver eternamente no inferno. Só que a gente só pensa na justiça ou injustiça quando é contra nós. Porque ninguém reclama que vai passar a eternidade no céu. Porque a mesma pessoa, se tivesse aceitado a Cristo, ia passar a eternidade no céu e todo mundo fica quieto. Mas quando vai falar da perdição, aí a gente reclama. Né? Só que é que quando Jesus volta, é o fim do tempo. É o fim dos tempos, de todas as contagens de tempo. Nós temos contagem de tempo lunar, como em Israel. Nós temos a contagem de tempo solar, como a gente, que temos... Israel tem 360 dias no calendário, 12 meses de 30 dias. Nós não, nós temos o nosso calendário é solar, são 365 dias e um quarto. Então tem diferença. Quando Jesus volta, é o fim do tempo. E todas as consequências, então, são eternas. Porque a eternidade é o fim do tempo. A eternidade é a ausência do tempo e é principal... E é principalmente a comunhão com a Trindade.
E foi isso que nós perdemos na queda, a comunhão. Depois que nós perdemos isso, a vida se tornou a única oportunidade que o ser humano tem para resolver esse problema. Então, eu não sei como é que você está espiritualmente com Deus, mas é aqui e é agora. É aqui e agora. Não, mas e amanhã? A gente não sabe amanhã se a gente está vivo. Quantas pessoas, agora são 21 horas e tal, quantas pessoas amanheceram esse dia, tomaram café, almoçaram e não jantaram porque morreram? Eu não quero colocar medo não, tá? Mas é verdade. Então, depois que nós perdemos essa comunhão com Deus, a vida é a única oportunidade que o ser humano tem para resolver essa questão. Então é aqui e é agora, porque não existe depois. É aqui porque é nesse lugar que vivemos, nessa história que vivemos. E é agora porque agora é o único tempo que nós temos. Nós não temos nenhum outro tempo. A gente não sabe quanto tempo temos pela frente, e quem não sabe quanto tempo tem muito pouco tempo. Então só temos agora. Então agora é o único jeito que temos para resolver a eternidade é aqui e é agora. E em compensação, quem resolveu o problema da eternidade resolveu a vida. Quem resolveu o problema da eternidade resolveu a vida inteira. Nós perdemos agora uma irmã para o câncer. Mas quem perdeu foi nós perdemos, mas ela não perdeu nada. Eu vi que vocês também, aqui. Mas ela resolveu a eternidade? Resolveu, acabou, está resolvida a vida. Está resolvida a vida. Quem resolveu a eternidade, resolveu a vida. Não precisa se preocupar com mais nada, porque significa que se você levantou, Deus está contigo. E se você não levantou, você está com Deus. Aí acabou. A eternidade está resolvida. Então tudo está resolvido. Quem resolve a eternidade já não tem mais o que resolver. Se tiver posse, ok. Se não tiver, ok. Se estudar muito, ok. Se estudar pouco, ok. O problema que temos que resolver é a eternidade. Se isso aí está resolvido, o resto é missão. Resolveu a eternidade? Resolvi. Então o resto é fazer a obra. O resto é missão para Deus. Se o problema que a gente tem é o da eternidade, então a pergunta do doutor da lei é perfeita. Aí eu volto. A pergunta é boa. Mas a intenção é má. Mas a pergunta é boa. Como é que eu faço para herdar a vida eterna? Eu pedi para você não fechar a Bíblia. Veja a resposta de Jesus. Então Jesus lhe perguntou. Por isso que eu amo Jesus. Olha como Jesus vai falar. Então Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei? E como você interpreta? Primeiro Jesus pergunta assim: vida eterna que você quer saber? Tá. O que está escrito? Segundo, como você lê o que está escrito? E é aqui que iremos conhecer o que eu estou chamando de teologia de Jesus. Porque assim, gente, o apóstolo falou aqui agora, né, sobre os números lá da faculdade e tal. É verdade, temos uma escola muito grande, teologia, milhares de alunos e tal. Só que tem um problema. Teologia vem de duas palavras gregas. Theos, que o pessoal fala theos, e logia, que o pessoal fala logia, está tudo bem. Essas duas palavras, theos e logia, significa o tratado, o estudo sobre Deus. Até aqui não falei nenhuma novidade, mas segura. A gente não estuda Deus. Teologia, estudar Deus. Não, a gente não estuda Deus. Porque Deus não está à mesa, sentado conosco, para ser perguntado. E muito menos sobre a mesa, para ser dissecado. Então a gente não estuda Deus. O que a gente estuda é a revelação. O que a gente tem para estudar sobre Deus é a revelação. O que é revelação? É o que Ele falou. Então tudo que a gente pode saber sobre Deus é o que Ele disse. A gente não sabe mais nada. A gente só sabe o que Ele falou. E o que Ele falou está escrito na Bíblia. E em cima do que Ele falou, a gente vai entendendo algumas coisas. O que a gente tem para estudar é o que Ele disse, é o que Ele revelou.
E a gente sabe que ele não revelou tudo. Ele revelou o que a gente precisa saber. E aí, Jesus chama o rapaz e fala assim, o que está escrito na lei? Veja, a primeira coisa interessante aqui é que Jesus quebra a expectativa do homem logo de cara. Logo de cara. Porque o mestre da lei tem certeza absoluta que Jesus nem manjava desse tema. Aliás, é rarefeito. Alguns judeus, os saduceus, por exemplo, nem tinham expectativas de vida eterna. Entende? Então, o rapaz vai perguntar para Jesus com uma má intenção, e ele tinha certeza que Jesus ia inventar alguma coisa, que já vai quebrar a lógica de Moisés, que ele vai fugir da lei de Moisés, que ele vai escapar. E se lembre que o texto começa falando que dando a entender para nós que é uma pegadinha teológica o que o cara quer fazer. Ele vai na maldade. O autor da lei, ele fez a pergunta esperando que Jesus fugisse na resposta. E quando isso acontecesse, o mestre pegaria Jesus numa contradição. Olha assim, tá vendo? Vocês estão aí acompanhando esse cara, esse pregador de rua, mas ele não manja nada não. Esse pregador de rua não conhece o texto. Esse pregador de rua não sabe nada. Mas Jesus... Eu vou bebendo muita água aqui, senão... Mas Jesus surpreende o doutor da lei e devolve a questão para ele. Quando diz assim, a sua resposta está na lei. Não sei se vou aguentar pregar. Me dá um minuto. Alguma coisa de... uma balinha na bolsa, Vanessa tem. Ah, obrigado. Peguei uma aqui. Vai orando aí. Bom, o rapaz queria surpreender Jesus. E Jesus devolve a questão para ele e diz assim, a sua resposta está na lei. O que está escrito na lei sobre isso e como você interpreta? Você não é o mestre? Você não é o doutor da lei? O senhor não é o intérprete, não é o senhor que ensina as pessoas? Sua resposta está na lei. O que é que está escrito e como você entende o que está escrito? Como você lê? Jesus provoca o doutor da lei. E agora é o cara que quer fazer a pegadinha com Jesus é que tem que dar a resposta. E uma resposta dupla. Porque Jesus, ele faz uma pergunta para Jesus devolve duas. E aí ele tem que dar duas respostas. Primeiro, o texto. E segundo, como ele interpreta o texto. Agora veja o verso 27. Leia aí na sua Bíblia. Veja a resposta do intérprete da lei. A isto respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as suas forças, de todo o teu entendimento, amarás teu próximo a ti mesmo. Para aí. Esse cara não é bobo. Ele está fazendo uma pegadinha teológica com Jesus. Ele achou que Jesus era um pregador de rua que não tinha conhecimento de nada. Quando ele faz a pergunta, ele toma uma invertida de Jesus. Então, ele já cita o texto mais famoso das Escrituras. Eu não sei se vocês sabem, mas para nós evangélicos, os textos mais famosos são tipo Salmos 23, João 3,16, não sei o que, sei lá, Salmo 91. Nenhum desses textos é conhecido pelos judeus. Assim, eles conhecem, mas não é o principal. Se você chamar qualquer judeu, eu vi que aqui tem tipo uma sinagoga, alguma coisa assim. Se você chegar lá e falar assim, qual é o versículo mais conhecido? Ele vai dizer Deuteronômio 6,4. O versículo mais conhecido dos judeus é Deuteronômio 6,4, que diz assim, em português seria como:
Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é um. Que é Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. As orações dos judeus começam com esse versículo, as rezas, os lamentos, tudo. Esse versículo é o principal. E aí o cara que não é bobo, ele cita Deuteronômio capítulo 6, versículo 5. Um versículo depois. Estão me fazendo entender? Então vamos lá. Jesus dá um fecha no cara e ele vai lá e cita um texto conhecido. Ele não é bobo. Ele está fazendo uma pegadinha teológica, tomou uma invertida e falou, vou por um caminho conhecido. Vou pelo texto áureo, vou pelo texto principal. E citou Deuteronômio 6, 5. Só que se você abrir a sua Bíblia em Deuteronômio 6, 5, não bate com o que ele falou. Por quê? Ele diz assim, ó. Quer ver? Cadê o texto que ele disse? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, fala todo o teu coração. Toda a tua alma, fala toda a tua alma. Todas as tuas forças, todo o teu entendimento. E amarás o próximo como a ti mesmo. Qual é o problema? O problema é que o Deuteronômio 6, 5, mas não tem o teu entendimento. E nem o próximo como a ti mesmo, mas o próximo como a ti mesmo ele situa mais. Não tem o entendimento lá. Ele adicionou. Todo o entendimento não consta naquele texto. Tudo bem, tem outro texto que fala para a gente amar o próximo. É outro versículo, mas em nenhum texto diz que é para a gente amar a Deus de todo o nosso entendimento. Aliás, o nosso entendimento alcança Deus. Como eu vou conseguir amar? Isso não pode ser uma exigência. Moisés diz para amar a Deus de todo o coração, toda a alma, tal, todas as suas forças. Mas de todo o teu entendimento, isso aí é um acréscimo. Um acréscimo do mestre da lei. O que é muito sugestivo, porque um mestre da lei é fariseu, e fariseu gosta de aumentar o que as pessoas têm que fazer. Fariseu, é típico do fariseu, aumentar os textos. Você aumentar as regras, inventar moda em cima do que a Bíblia diz, e eles colocam o que a Bíblia não diz. Agora, pense nessa resposta desse cara. Entender Deus. Alguém entende Deus? Alguém consegue entender Deus? Cara, não dá, bicho. Eu até admiro, eu tenho amigos teólogos, né, que falam, você não pode adorar a Deus pelo que ele faz. Essas frases são bonitas, né? Não adora a Deus pelo que ele faz, você adora a Deus pelo que ele é. É legal, mas como que eu sei o que ele é? Sem ser através do que ele faz, eu não sei. Deus é poderoso, eu adoro a Deus porque ele é poderoso. Como que eu sei que ele é poderoso? Não, Deus é maravilhoso. É legal, mas como que eu sei? Então, esses caras, entendeu? Então, ele fala, tem que adorar de todo o teu entendimento e tal. Agora, pense na proposta, entender Deus. Ninguém entende Deus. Deus é para muito além da minha capacidade intelectual. Não tem jeito. Deus não cabe aqui, no nosso cérebro. A gente cabe em Deus, no entendimento de Deus. Mas o entendimento de Deus não cabe na gente. A gente entende, e a gente pode entender, como eu disse, a revelação. O que ele disse é para ser entendido. A revelação é o que ele disse nas Escrituras. Então a gente estuda a revelação. A gente trabalha com a revelação. Porque a revelação é o que o Senhor deu. E que na maioria das vezes está dentro da nossa capacidade cognoscível. E assim mesmo, só conseguimos entender alguma coisa da revelação com a ajuda do Espírito Santo. Agora veja o que o doutor da lei fala para Jesus. Ele diz que Moisés ordenou que tínhamos de amar a Deus com todo o nosso entendimento. Mas Moisés não disse isso. Ou seja, ele estava testando Jesus. Ele é um doutor da lei, ele é um intérprete da lei, ele conhece a lei em minúcias. Ele está testando Jesus para ver se Jesus sabia mesmo da lei.
ou iria inventar uma doutrina própria. E ao aplicar o teste, o doutor da lei acabou demonstrando que ele mesmo estava indo além do que a lei dizia. O que era muito típico, como eu disse, do movimento dos fariseus, porque eles mudaram o centro da fé judaica. O centro da fé judaica não é a obediência às regrinhas deles. O centro da fé judaica era o sacrifício. Na lei de Moisés tem um centro, um fulcro, que tem a ver com o sacrifício. Mas os judeus mudaram o centro da fé judaica para a obediência às regras. Por que eles não lavam a mão? Mateus capítulo 15. Tem algum versículo que diz no Antigo Testamento que antes de comer tem que lavar a mão? Não. Mas na cabeça deles vira uma regra. E Jesus bate de frente com os fariseus porque o centro tinha que ser o sacrifício. Por isso Jesus disse, eu não vim para abrogar a lei, mas eu vim para cumprir. E a gente lê esse texto e acha que cumprir a lei significa obedecer um monte de regra. Não, cumprir a lei, vamos tentar explicar assim de uma forma lúdica. Quem cumpre a lei é o oficial de justiça. Quem cumpre a lei é o policial. Você está devendo alguma coisa para a lei. O cara vai lá na sua porta e bate. Você é fulano? Sou. Tem uma multa aqui que eu tenho que buscar seu carro. Tem uma coisa, o juiz assinou, eu tenho que buscar seu carro. Eu vim cumprir essa lei. Então quem cumpre a lei é quem executa. Não é quem obedece. Quando Jesus disse, eu vim cumprir a lei, ele disse, eu vim morrer. Eu sou o sacrifício que vim morrer pelo pecado de todo mundo. Eu não vim abrogar a lei, eu sou o cumprimento da lei. E aí Jesus, ele volta, ele volta o centro da adoração para a lógica do sacrifício. E aí o texto diz que Jesus fez a pergunta para o rapaz cita o texto de forma errada, e aí depois que ele cita o texto de forma errada, deixa eu achar aqui, depois que Jesus cita o texto de forma errada, o rapaz é fariseu, está colocando o seu dedo na lei, está pesando na lei, está carregando na lei, como é próprio dos fariseus. Ninguém entendia muito bem como o fariseu vivia, porque eles falavam coisas que eles mesmos não faziam. Tem crente assim também hoje em dia, mas é típico de fariseu isso daí. Por isso Jesus chamava os fariseus toda hora de hipócritas. Hipócrita é a palavra grega para atores. Como é que falava ator em grego? Hipócrites. É que é aquele cara que vive um papel que não é ele. É só uma cena. É só ele coloca lá uma máscara e tal e faz aquele papel. Então eles entendiam, eles sabiam que para Jesus eles não faziam nada do que falavam. E essa era a acusação de Jesus. Vocês falam, vocês dão ordem aos outros, mas vocês mesmos não fazem o que vocês falam. E ele diz mais, vocês não fazem porque não é possível ao ser humano, vocês precisam da misericórdia de Deus. Ninguém entra no céu pelas suas próprias justiças, senão o céu vai ser um lugar chato pra caramba, né? Imagina se você merece o céu. O céu ia ser chato demais, meu. Chega lá, fala, puxa meu nome aí. Aí o anjo puxa, fala, eu sou esse cara. Pode abrir a porta aí, cadê? Eu mereço. Tem esses caras na igreja, mas no céu não tem. Porque se você pensar do ponto de vista da justiça, o inferno é mais justo que o céu. Porque quem vai para o inferno merece. E quem vai para o céu não merece. Então quem como não merece, chega na humildade, né? Aí chega, glória a Deus, que bom que eu cheguei. Aleluia. Louvado seja Deus que eu estou aqui. Não é o inferno aqui, não, é o céu. Glória a Deus. Que bom. Então, Jesus pergunta, o que está escrito na lei, como você interpreta? O cara cita o texto. E vamos para a resposta de Jesus. Qual é o versículo? Agora o próximo. 28. Jesus diz assim para o cara. Rapaz, você respondeu muito bem.
Isso é Jesus, cara. Disseste bem, respondeste corretamente. Faça isso. E viverás. Só que o cara não faz, né? Ele é fariseu. Agora, olha a continuação dessa conversa. E veja como surge uma frase fantástica que muda tudo. Ele, porém, querendo justificar-se. É o verso 29. Veja, Jesus acusou ele de quê? De quê? Nada. Mas como é o próximo verso? Ele, porém, querendo justificar-se. Você quer se justificar sempre diante de uma acusação. Você fala, não, eu tenho direito. A resposta. Ele, porém, querendo justificar-se. Quer dizer, Jesus diz assim, ó. O que está escrito na lei? Como você interpreta? O cara manda lá o texto. Truncado, pesado, errado. E Jesus olha para o cara e fala, tá bom. Boa resposta. Faz isso aí que você está falando. Faça isso e viverá. Só que fazer não é com os fariseus. O negócio dos fariseus é falar. Falar. Eles gostam de falar. Eles gostam de interpretar. Eles gostam de discutir. E Jesus não discutiu. Jesus ouviu. E Jesus falou, ok, gostei de sua resposta, muito bom. Faça isso e viverá. E a próxima frase é, o homem, porém, querendo justificar-se. Ele quer se justificar. Mas ele quer se justificar de quê mesmo? Se Jesus não o acusou de nada. Jesus não falou para ele nada que colocasse ele contra a parede. Jesus só respondeu a pergunta dele. Aliás, Jesus concordou com a resposta, inclusive. Então, na verdade, essa conversa tem uma mudança de tom aqui. Agora a questão já não é mais um teste para Jesus sobre como herdar a vida eterna. Agora a pergunta é, como é que eu sei se eu tenho vida eterna ou não? Como é que eu sei se eu tenho a eternidade ou não? Qual é o gabarito? O jogo muda. Jesus não discordou da resposta aumentada do cara e pelo contrário disse, é só fazer isso que você falou. Ok, então faça isso, ame Deus de todo o coração, toda a tua alma, toda a tua força, todo o teu entendimento, né? Porque no seu caso você é mestre, você entende tudo. Você é o intérprete da lei, você sabe tudo. Então todo o teu entendimento. Ama o próximo, que você falou lá do outro versículo. Você ama Deus acima de todas as coisas? Você ama o próximo igual a ti mesmo? Você ama Deus com todo o teu entendimento? Você passou pelo gabarito. Você passou pelo gabarito. Aí naquele momento, o homem se deu conta de que ele não passava naquele gabarito. E se ele não passava, então ele não tinha a vida eterna. E se ele não tinha vida eterna, ele era uma farsa. Porque ele ganhava vida falando que tinha vida eterna e ensinando para as pessoas como é que tinha vida eterna. É por isso que ele quer se justificar. Por que ele quer se justificar? Porque ele não passa no gabarito que ele mesmo definiu. A tentativa de se justificar tinha a ver com algo dentro dele. Porque Jesus não falou nada. Jesus só perguntou, como é que você entende? Ele disse, então, Jesus ouviu a resposta e gostou. Gostei de sua resposta. Ok, faça isso. É só fazer isso. Próximo. Não, próximo não. Eu quero... Ele tinha de responder assim para Jesus, ok. O senhor realmente entende mesmo desse negócio de vida eterna. Obrigado. Eu achei alguém como eu. Obrigado. Só que Jesus apertou um botão aqui. Jesus mexeu em alguma coisa aqui. Jesus tocou num nervo exposto aqui. Porque ele tentando justificar-se. Porque ele querendo justificar-se de quê? Para quem? De quem? Se não há acusação. Se não há suspeitas. Ele nem fez uma pergunta contundente. E nem uma conclusão contundente. Ele não fez perguntas típicas de fariseus. Mas você faz aquilo? Jesus não falou nada para ele. Jesus deixou o homem à vontade.
Ok, tudo bem, faça isso e viverá. Mas a realidade daquele homem era essa: então eu não poderei viver a vida eterna, porque eu não faço aquilo que eu falei que eu faço. Eu só falo. Então qual a razão desse homem falar com Jesus? A razão é: eu já tenho a vida eterna. A cabeça do cara, porque ele é uma pegadinha, né? Eu já tenho a vida eterna, eu quero ver se esse pregador tem também. Ele queria saber se Jesus ao menos sabia alguma coisa sobre vida eterna. Porque o homem era o intérprete da lei. O homem era o doutor da lei. O homem é o cara que sabia. Mas foi aí que Jesus tocou num ponto importante que deixou evidente uma verdade. A verdade é que o doutor da lei não passa pelo gabarito de Deus. E aí você vê o texto: e ele, porém, querendo justificar-se, que é o verso 29. Essa frase é de uma profundidade extraordinária. O mestre que vem perguntar a Jesus, questionar Jesus, checar o conhecimento de Jesus. E Jesus então devolve para ele a pergunta. O homem responde, Jesus concorda e o homem se sente culpado. Vocês entenderam? O homem pergunta, Jesus devolve a pergunta. O homem responde, Jesus concorda e o homem se sente culpado. O homem se sente inadequado. Sabe quando você chega numa festa e você está com a roupa errada? Você chega num ambiente e não te avisaram que era aquela roupa. O homem se sente inadequado. Por quê? Porque ele se percebe morto. E ele por si percebe que ele não vive. Que ele não tem vida eterna, coisa nenhuma. Esse homem é um fariseu. Ele é uma pessoa que nunca vai ao templo por ele, mas para fiscalizar os outros. Ele nunca faz nada por ele, mas para pesar na vida dos outros. Ele é um homem que não leva um animal para morrer no lugar dele, mas fica fiscalizando o dos outros. É um fariseu. Ele cumpre a lei. Ele é daquela turma que subiu para orar e diz: graças te dou, porque eu não sou como esse publicano aqui. Eu dou dízimo, eu faço boas obras, eu sou obreiro, eu não sei o quê. Tem esse texto na Bíblia, lembra desse texto? E aí Jesus disse: ah, é? Cara, a sua resposta foi muito boa, é só fazer isso. Siga desse jeito aí, você está perfeito. E Jesus disse ao doutor da lei que se ele fazia aquilo que ele havia acabado de dizer que fazia, então ele tinha vida eterna. Para Jesus, isso é viver a vida eterna. Amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a ti mesmo. Quem faz isso é porque tem a vida eterna. E Jesus diz, está certo. E o cara, não, peraí. Espera o quê? Não foi você que perguntou? Não é você que sabia? Não é você que é o doutor? Né? Se eu não é bom, não é você que veio me questionar? Espera aí o quê? Se eu não estou te acusando de nada. Jesus tocou num ponto delicado aqui. Jesus fez esse homem perceber que ele estava falando com outra pessoa diferente de todas as outras, para quem ele já tinha exibido seu conhecimento. Aquele doutor da lei estava diante de quem ele tinha de se justificar. E ele nunca teve de se justificar para ninguém. Mas quando ele achou esse pregador de rua, ele entendeu que ele estava diante de alguém a quem ele tinha de se justificar. De alguma forma esse homem se sentiu em juízo. De repente ele se sentiu julgado e se percebeu condenado. E aí ele diz: calma, eu posso me justificar. E aí Jesus, de quê? Eu só concordei. Mas não é o que o Senhor falou, mas é como o Senhor falou que mexeu comigo. Não é o que o Senhor disse, mas foi a força da sua fala que mexeu comigo. Não é o que o Senhor falou, mas como o Senhor cresceu quando falou. E de repente eu não estava mais diante do sujeito a quem eu vim testar, mas eu estava diante do sujeito que olha para mim e diz: não é você que me testa, meu filho, sou eu que estou testando você. Sou eu que estou perguntando onde você está, como você está vivendo. Lembra de Deus? Adão, aonde você está? Essa é a força da palavra de Jesus. E o homem, porém, querendo justificar-se.
Para quem? De quê? Para quem ele está se justificando? O que foi que ele viu ali? Quem foi que apareceu para ele enquanto falava e que agora ele se sente no dever de se justificar? E na sequência ele diz que não sabe quem é seu próximo. Na sequência ele fala assim: mas quem é meu próximo? Percebe como a situação se transforma diante da teologia de Jesus? É como se ele dissesse assim: então você sabe o que é amar a Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, que você é o cara, que você é o bichão mesmo, que você manja. Você sabe o que é amar a Deus de todo jeito, só que você não sabe quem é teu próximo, bicho. Ele simplesmente tinha de ter dito: eu estou morto. Eu não tenho vida eterna, coisa nenhuma, eu não falo. Eu falo, mas não faço. Mas ele não disse isso. E é nesse ponto que a nossa teologia diverge da teologia de Jesus. Porque o doutor da lei diz assim: quem é o meu próximo? Veja, foi nesse contexto que Jesus conta a história do bom samaritano. Que a gente não leu, a gente acabou lendo um versículo só, não é? Foi nesse contexto que Jesus emenda a história do bom samaritano. Todo mundo usa essa história para várias coisas. As pessoas sabem aplicar essa parábola até mesmo na escatologia, que eu nem sei como. Mas os caras põem na escatologia, põem de tudo quanto é jeito, o bom samaritano. Dando-se a cada figura, o jumento que ele colocou o cara em cima significa não sei o quê. Os 2 denários significa isso. A estalagem significa aquilo. Mas a parábola não é nada complexa. É óbvio que podemos usar, estudar, aplicar cada palavra e tal. Tudo bem, mas o cerne é simples. O cara pergunta: quem é o meu próximo? Jesus fala: você manja da teologia, você manja de até entender Deus e não sabe quem é o teu próximo? E Jesus conta a historinha pro cara. Fala: um homem viajava de Jerusalém para Jericó, foi atacado pelos bandidos, ficou quase morto, caiu no chão, e por ele passaram 3 pessoas. Um levita, envolvido com a religião. O outro, segundo, sacerdote, envolvido com a religião. O terceiro, samaritano, não era envolvido com a religião. E ao acompanhar cada ato do texto, da parábola, enxergamos essa invertida de Jesus. Porque o homem perguntou: quem é meu próximo? E Jesus contou a história e terminou dizendo assim: de quem? Quando termina a história, a ideia da história que Jesus conta, a posição que ele colocou cada personagem, que o cara perguntou assim: quem é meu próximo? Jesus contou a história, e a história que Jesus contou termina com a pergunta: de quem você acha que você tem de ser o próximo? Em outras palavras, Jesus está dizendo para o doutor da lei: você pode entender tudo de lei, cara, mas você não entende nada sobre o próximo. Primeiro, porque a sua pergunta está errada. A pergunta dele é: quem é meu próximo? Quem é meu próximo significa quem é por mim. Quando, na verdade, diante dessa história, você deveria ter perguntado de quem eu devo ser o próximo. Não é quem me vale, mas quem eu posso valer. E eu lhe responderia: olha, você pode ser o próximo de todo aquele que precisa de algo que você pode ajudar. Se você consegue identificar os necessitados e você se deixa mover pela necessidade deles, então você só pode ser alguém que tem a vida eterna, porque o assunto todo é vida eterna. Se você ama Deus acima de todas as coisas e você vê os necessitados, se compadece, se deixa mover por eles, então você é um cara que tem a vida eterna. Essa é a parábola. A ideia da parábola é essa. Os detalhes da parábola só estão lá para nos mostrar a diferença entre o nosso jeito de ver e o jeito de Jesus. Os detalhes da parábola estão lá apenas para nos mostrar que religião não basta para a vida eterna. Religião não basta para a vida eterna. Porque religião nem sempre passa no gabarito de Deus. Ter cargos na religião não basta. Ser levita da religião não basta. Ser sacerdote da religião não basta. Ser religioso não basta. Ser profeta não basta. Pronto. E aí, mantenha o foco nessa ideia de Jesus e já vou encerrando.
ser levita, ser sacerdote, ser estratégico, ser alguém sem você não dá para ter o culto, sem você não dá para não sei o quê, isso tudo não basta. Para Jesus, isso é importante, para a igreja e tal, mas isso não define se temos a vida eterna ou não. Você pode ser uma pessoa estratégica aqui e não ser conhecida por Jesus. Esse é o problema. Quando no final Jesus vai dividir a humanidade em duas turmas, você vai estar em uma delas. Ou do lado esquerdo ou do lado direito. E para o pessoal do lado direito, a salvação, a vida eterna, vinde bendito meu Pai, possuo por herança, o reino está preparado desde a fundação do mundo, não sei o quê. Vocês conhecem o texto. E para os da esquerda, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. O pessoal vai levantar a mão. Está escrito no texto, Mateus 7. Senhor, tem algum erro? Erro? Por quê? Não, eu estou no lado errado. Caí aqui, desse lado. Puxa meu nome aí. Eu sou fulano. Por que você acha que você está no lado errado? É porque em teu nome, eu fiz um monte de coisa, cara. Aí Jesus vai dizer assim, então, mas é que o céu não é para quem fez um monte de coisa no meu nome. Não, o senhor não está entendendo. No teu nome eu fiz isso, aquilo, tal, tal. Por que eu estou desse lado? Aí Jesus vai dizer, porque eu não te conheço. Esse lado é para as pessoas que eu nunca falei com você. Você nunca falou comigo, nunca tivemos intimidade nenhuma. Não, mas lá na igreja eu era, não sei o que. Ah, você vê com o pessoal da igreja. Aqui é o céu ou o inferno. Entende? Então ser estratégico na religião é bênção. Mas não garante vida eterna. Ser um intérprete da lei, um doutor do evangelho, não significa vida eterna. Definitivamente esse não é o gabarito. Não é isso que o novo nascimento provoca. Não é isso que Jesus espera de nós quando nos tornamos seguidores dele. Não, ele não quer que você seja o melhor religioso. Você passa a amar a Deus sobre todas as coisas. E como a gente percebe? Porque você se torna sensível aos necessitados. Você passa a considerar os aflitos. Essa é a pregação do Evangelho de Jesus. O doutor da lei perguntou errado. Ele queria saber quem é o próximo dele. A gente tem essa questão de sempre nos colocarmos como vítimas, querendo saber quem é por nós. E é aqui, nesse texto, que a visão de Jesus é exposta, rompendo com o sistema grego de se referir às pessoas, porque os gregos diziam, ele é o outro. Nós cristãos dizemos, ele é meu próximo. Ele é meu próximo. E é o próximo, quem é o próximo? É aquele a quem eu devo amar. É aquele a quem eu devo servir. É aquele a quem eu devo abençoar. Nós cristãos temos o outro como o nosso próximo. Porque o outro, como os gregos ensinavam, é a pessoa totalmente diferente de nós. O outro está disputando espaço conosco em todos os sentidos. Imagina aqui na América. Chega mais um. Eu vou ajudar, eu vou indicar essa casa para você, vou indicar não sei o quê. Não, o cara vai tomar meu lugar. Está disputando o ar comigo. Está disputando o espaço comigo. Está disputando o sol ou a sombra comigo. Mas a ideia de Jesus é outra. Quando uma pessoa pede passagem para você no trânsito e você não dá, ele é o outro. Quando você cede, ele é o próximo. É simples a ideia de Jesus. Se você percebe que a pessoa está precisando atravessar a rua e você acelera que você está atrasado, é porque ele é o outro. Se você percebe que ele quer atrasar e você diminui e espera que ele atravesse, ele é o próximo. É simples a teologia de Jesus. Então a pergunta não deveria ser, quem é meu próximo? Mas de quem eu devo ser o próximo? De quem eu devo ser o próximo? Você deve ser o próximo de todo mundo que você vê e que precisa de você. E aí você vai ter os testemunhos, essa pessoa aprendeu com Jesus. Por quê? E nós temos a oportunidade de viver assim o tempo todo. Se a sua mulher está triste e diz, fica comigo, e você diz, não dá.
agora não dá, eu tenho que fazer outra coisa, é porque ela é o outro. Mas se você diz, calma, eu vou organizar minha agenda aqui, vou ficar mais tempo com você, então ela é o próximo. Se o seu filho não está caminhando como você entende que ele deveria ter caminhado, como você ensinou, e aí você briga, bate, castiga e se afasta, ele é o outro. Mas se você se aproxima, tenta entender, se lembra que você já teve aquela idade exata, que às vezes ele está fazendo coisas que você já fez, e aí você tenta ficar mais perto, tenta ser mais mãe, mais pai, ele é o próximo. Se o seu filho fala, pai, vem brigar comigo, mãe, vem brigar comigo, aí você diz, menino, agora não dá, não está vendo que eu estou ocupado, não está vendo que estou fazendo não sei o quê, ele é o outro. Mas se você fala, vem cá, filho, deixa eu terminar aqui, a hora que terminar a gente vai fazer tal coisa, então ele é o próximo. Então a pergunta não deveria ser quem é meu próximo, mas deveria ser de quem eu devo ser o próximo. A quem eu devo tratar com misericórdia. Que tipo de gente eu tenho que ser. E não que tipo de gente tem que ter em volta de mim. Porque a pergunta do cara é essa. Qual é a qualidade do cristianismo das pessoas que estão em volta de mim? Dane-se. Eu quero saber qual a qualidade do cristianismo que está em mim. E a resposta de Jesus é todo aquele que você percebe que precisa. Então a pergunta que começou, mestre, o que farei para ter a vida eterna? Se transformou numa outra pergunta, será que eu tenho a vida eterna? E acabou com Jesus dizendo, você nem sabe quem é teu próximo, cara. E antes que Jesus dissesse, ele mesmo disse, sem dizer, eu não tenho vida eterna. Ele não disse isso, mas nas entrelinhas é isso que ele disse, eu não tenho vida eterna. Eu não sou assim. Eu não amo a Deus com essa intensidade. Eu não reconheço necessitado como alguém a quem eu devo servir. Ele não disse isso com a boca, mas com as atitudes. Ele disse assim, eu sou só um cara da religião. Eu sou apenas um cara da religião que vive discutindo textos bíblicos. Só isso. Eu sou só um cara que vive falando dos versículos para as pessoas. Talvez eu tenha me perdido nos meandros da religião. Eu não sabia, mas tudo que precisava acontecer comigo era que eu me tornasse um praticante de tudo que eu sei, de tudo que eu ensino, mas eu não vivo. Era só o que eu precisava, mas eu não sabia disso antes de conversar com esse pregador de rua, que eu vim para testá-lo. Eu precisava resolver o problema da eternidade. E resolver o problema da eternidade não é mudar de religião, não é trocar de igreja, é passar a ter a eternidade em mim. Faça isso e viverás. É o que Jesus diz para ele. Faça isso e você vai ter a eternidade agora. Não é essa a sua questão? Então, meu irmão, esse texto segrega a humanidade em dois times. Aqueles que são falsos e aqueles que são verdadeiros. E falso e verdadeiro não se define pelo nome que você tem, pelo cargo que você exerce, mas pelo tipo de gente que você é. Não somente com Deus, porque com Deus não tem como fiscalizar, né, mano? Você fala, não, eu e Deus, isso aqui tá bom. Eu sei como você é com Deus a partir da forma como você lida com o resto. Com as pessoas, com o teu pai, com a tua mãe, com o teu irmão, com o teu filho, com o teu próximo, com o teu amigo, com o teu inimigo. Aí você entende se você tem ou não tem a vida eterna. Eu espero que essa palavra contribua com o teu crescimento espiritual. Não se esqueça, a religião, ela pode se tornar o ambiente propício para você perder a fé. A Maria perdeu Jesus. Aonde? No templo. Fazendo o quê? Servindo. A quem? A Deus. Numa festa da religião, a Maria perdeu Jesus. A Bíblia diz que quando ela perdeu Jesus, ela foi embora pensando que ele estava
no grupo. A religião pode nos dar a falsa interpretação, falso sentimento que Jesus está com a gente. Por quê? O apóstolo gosta de mim, todo mundo, se não for eu ali, ninguém faz tal coisa, se não sei o quê. Cuidado, cuidado. É sobre você e Deus. Você é uma bênção ou você é uma farsa? Pastor, eu quero orar sobre isso. Eu também quero. Então vou pedir a você que fique de pé, por favor. Curva a sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, obrigado por preservar a minha voz até o final desse sermão. Te louvo por isso. E enquanto eu estava expondo o teu evangelho, texto a texto, corações também eram expostos. A atenção do seu povo nesse lugar estava acompanhando cada momento do teu evangelho, da tua palavra, de um texto tão simples, de onde aprendemos tanto. Em nome de Jesus, que nenhum de nós se perca. Nós não queremos ser uma farsa, queremos ser de verdade. Ajude-nos na nossa incredulidade, ajude-nos na nossa falta de capacidade. Ajuda o teu filho, ajuda a tua filha, Senhor, a romper o que precisa ser rompido, a deixar o que precisa ser deixado. Ajuda a tua serva, ajuda o teu servo a ser realmente uma pessoa que não apenas te ouve, não apenas fala de ti, mas uma pessoa que caminha contigo. Porque nesse texto nós aprendemos que saber textos, saber versículos, falar da Bíblia, ser um cristão nominal, não basta para herdar a vida eterna. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, que cada um de nós possa romper com a religiosidade. Servimos a Deus a partir da igreja, sim, mas não dependemos disso para ser salvos. Para ser salvos, dependemos apenas do Salvador, da nossa comunhão com Jesus Cristo, o Senhor. Em nome de Jesus, assim oramos agradecidos. Amém. Graças a Deus.